Então, a gente está no assunto de funções contínuas e eu quero falar sobre um teorema muito importante para vocês, que é o teorema do valor intermediário. Esse teorema, eu vou enunciá-lo da forma mais sucinta possível, tá? A forma mais sucinta que eu conheço. Uma função contínua transforma intervalos em intervalos. Tá? É isso que o teorema afirma. Que se você tem se a sua função, se por um acaso você restringe, né, f é uma função contínua de variável real, né, e o domínio dela é um intervalo, então a imagem dela, o range dessa função, né, então vamos supor que ela está chegando num contradomínio, vou chamar isso aqui de x contido em R, e aí o range da f, que é um subconjunto de x, né, do contradomínio, é um intervalo também. Também é um intervalo. É um intervalo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um intervalo é uma coisa inteiriça, né? É como se fosse uma... Tem um incenso aqui na minha mão. É como se fosse uma coisa que você não quebra, né? Ele não tem nenhum buraco, não tem nenhuma divisão. Então, uma função contínua vai pegar um intervalo e ela pode esticar, ela pode contrair, ela pode, inclusive, pegar um intervalo e jogar ele todo em um ponto só. Mas o resultado dessa coisa contínua vai ser uma outra coisa contínua, que não pode ter quebra. Tá? E se vocês pensarem bem, os únicos subconjuntos dos números reais que não tem nenhum buraco são os intervalos. Né? Porque se você pega qualquer outro conjunto, se ele não for um intervalo, ele tem que ter um buraco. Faz sentido? Então, uma função contínua pega um conjunto sem buraco e leva num conjunto sem buraco. É isso que uma função contínua faz. Essa é a forma geométrica de entender esse teorema. Agora, o que eu quero falar para vocês é a consequência algébrica disso. Tá? Então, só para a gente pensar um pouquinho, o que é um intervalo de forma mais geral. Eu falei isso para vocês quando a gente viu essa matéria da primeira vez. O intervalo é uma coisa sem buraco. Então, se você pega dois pontos em um intervalo, você tem um A e você tem um B no seu intervalo, e você tem um X que é maior do que A e menor do que B, esse X com certeza está no intervalo também, não é isso? Então, eu vou usar isso como definição para o intervalo. E aí, a tradução do que a gente acabou de falar é a seguinte. Se você tem uma f de um intervalo, aqui eu vou deixar o contradomínio nos números reais, tanto faz, tá? Não precisa ser nos reais inteiros, pode ser em um subconjunto dos reais o contradomínio. E se você tem A e B nesse intervalo, e o A é menor do que o B, tá? E você tem um X que pertence a um intervalo entre f de A e f de B, eu nem vou chamar esse cara de X, eu vou chamar ele de Y, porque ele mora na imagem, né? Então eu vou chamar ele de Y. Se você tem um Y que mora entre f de A e f de B, aqui eu estou colocando, supondo que o f de A é menor do que o f de B, né? Não precisa ser o caso. A f pode ser uma função decrescente, por exemplo. Mas o importante aqui é que o y está entre f de A e f de B. Eu até vou deixar isso escrito por extenso para não ter que escrever todas as formas diferentes, tá? Porque pode ser que o f de B seja menor. Então, por isso que eu estou colocando desse jeito. Então, o teorema do valor intermediário vai dizer o seguinte. Eu tenho o meu domínio, né? Tem aqui o meu domínio, tem a minha imagem. Deixa eu girar um pouquinho meus eixos cartesianos, que não estão lá muito ortogonais, mas tá bom. E aí você tem um Azinho, e você tem um Bzinho, e você tem uma função aqui qualquer,
que passa pelo A e pelo B. E a ideia é que se você tem um... Bom, e aqui está o f de A, e aqui está o f de B. O que o teorema do valor intermediário fala é o seguinte: para qualquer y aqui, existe um x entre A e B, que f de x é y. Tá? Isso é o que afirma o teorema do valor intermediário. Então, existe um x tá ok? F de x é igual a y. Por quê? Porque a imagem é um intervalo também. Então, se está lá o f de A e o f de B, é igual aquela história, tá o A e o B e qualquer x no meio tem que estar lá também, né? Se está o f de A e o f de B, qualquer y no meio tem que estar lá também, já que a imagem é um intervalo. Tá bom, então esse basicamente é o teorema do valor intermediário. Hoje ainda a gente vai fazer alguns exemplos e exercícios envolvendo aí o teorema do valor intermediário.